Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Fala CTM. Eu tô muito feliz de estar aqui mais um podcast com vocês. E o tema do nosso podcast de hoje é idiomas e dom de línguas, que vocês escolheram nas enquetes do Instagram. E hoje eu trouxe dois convidados muito incríveis, que são dois amigos meus, e eles também são instrutores aqui do CTM, o irmão Borges e o irmão Simoncello. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos, Tudo bem? Irmãos. Ok. Eu sou o irmão Borges, trabalho no CTM desde junho de 2025, e um pouquinho dos idiomas, né? Aham. Ok. Eu falo alguns idiomas, e é uma das coisas que eu mais gosto na vida. Primeiro, português. Servi na missão Japão, Tóquio Sul, e sou daqui de São Paulo. One of my favorite languages is also English. My first language, the first one that I learned, and probably one of my favorites to speak sometimes. Espanhol, yo hablo un poco, no como la hermana acá, pero a mí me gusta mucho como suena y todo más. Yo parlo un po' di italiano anche, ma lontano della serie come lui, che parla italiano molto bene. Et je parle français, je suis instructeur de français aussi, au MTC, avec les missionnaires du Congo et les missionnaires qui vont apprendre le français pour enseigner les gens de la mission. 私も日本語もできます。私の伝統の言語だからそれ大好きね。けれど Entendi nada. tudo daijoubu. Outra língua que eu também amo, que eu amo muito, é a linguagem de sinais, Libras. Os sinais. A minha mãe fala Libras desde pequena e, para mim, gosto muito, falo sempre, e como missionário da igreja, eu pude usar bastante Libras e ter aprendido muita coisa com mãe, com amigos, família. É muito, muito especial para mim. Obrigada, irmão Borges. Arrasou, eu fico até sem graça de falar agora, mas como a irmã disse, meu nome é irmão Simoncello. Eu não trabalho aqui há tanto tempo igual o irmão Borges. Eu comecei a trabalhar em janeiro desse ano aqui. Eu servi a minha missão, na melhor missão do mundo, eu sei que todos falam isso, mas eu amo a minha missão de coração. E foi a missão Itália-Milão. Na minha missão, eu aprendi, na verdade, antes da minha missão eu aprendi o italiano. E aí, durante a minha missão, I learned English, e eu hablo un poquito de espanhol também, pero principalmente parlo italiano, é a minha língua preferida, e direi que come prima língua é o português, la seconda l'italiano, dopodiché English. I love to speak English as well, and in addition to that, I love to study things in English. I would say you have more material as well in English. E eu também posso falar um pouquinho de espanhol, assim como todos aqui, creio. É difícil quando você chega aqui no CCE não aprender espanhol. Então, e agora, je parle un peu de français. Et parle très bien. Parle très bien. E é isso, eu acho que sobre mim. Obrigada, gente. Estou muito animada de poder estar aqui nesse podcast com vocês, porque justamente vocês falam muitos idiomas. E eu tenho certeza que vocês vão ajudar muito os jovens que estão se preparando para ir para a missão. Uhum. E até os missionários que já voltaram. Então, eu queria muito que hoje a gente pudesse falar um pouco de como foi para vocês todas essas experiências de estar aprendendo tantos idiomas. Porque você tem quantos anos, irmão? Desculpa. 22. Eu sou mais velho. Quase 26. Tão jovens, mas na idade que a gente tem, aprender muitos idiomas. Eu não falo tantos idiomas como vocês, né? Só falo português, inglês e espanhol, mas tudo bem. Só. Fala 3 idiomas. Comparado com vocês, nossa, 3 idiomas não é nada. Não, mas é que a gente fala mal vários. Um bom ponto. Mas uma pergunta que eu gosto muito é que o irmão Simoncello até falou, né? Do espanhol. Aqui no CTM a gente tá sempre com os missionários. A maioria é hispânico quando vem pra cá. Então acho que também é impossível não aprender o espanhol aqui, e até quem vem falando espanhol aprende português, e os brasileiros aprendem muito do espanhol aqui no CTM. É uma coisa que eu gosto muito. E eu tive muitos distritos de hispânicos, né, que a gente aqui no CTM chama de SP3, e cada um fala um espanhol diferente.
Então, Isso foi muito difícil pra mim. Cara, você não pode dizer que quer aprender ou melhorar esse espanhol, que vai aparecer Exato. umas 3 pessoas de nacionalidades Nossa. diferentes. porque todo mundo fala, tipo, eu vejo umas publicações, alguém ensinando alguma coisa, eu falo, isso é um espanhol argentino, isso é um espanhol da Espanha. Eu falo, gente, pra mim, o meu espanhol é colombiano. Eu não falo que falo espanhol, eu falo que eu falo colombiano. E você disse que aprendeu o espanhol na missão também. Então, na missão, eu servi no Japão, na missão Tóquio Sul. Porém, é uma missão que tem muito estrangeiro, e como os brasileiros lá falam um idioma parecido ao espanhol, é mais fácil pra gente pegar. Então, às vezes, era bem capaz da gente parar em áreas onde tivessem muitos peruanos, bolivianos, espanhóis, argentinos. Em uma dessas áreas, eu recebi um companheiro mexicano. E eu queria muito Desenvolver. desarrollar. Eu queria muito desenvolver meu espanhol bem mais, então eu falei pra ele, eu ia treinar ele, eu falei, ó, essas 2, 3 primeiras semanas só em espanhol. E aí eu aprendi muita coisa, mas tudo foi pregar meu evangelho, o livreto que a gente usa aqui, né? Eu tenho um aqui, gente. Um exemplar aqui. E aí, quando eu vim trabalhar aqui, por a gente ter muito contato com os hispânicos, especialmente quando a gente ajuda eles a chegarem aqui no prédio, mexer no celular, Sim. eu fui pegando muitas coisas aqui e ali, recebi um distrito de missionários hispânicos que iam aprender português, né? Que também é bem comum. E foi indo, e se tornou um idioma que eu gosto muito, mas igual você falou, tem alguns desafios, o pessoal falar espanhol, italiano, eles são parecidos, mas o desafio às vezes não é você se expressar exatamente, talvez seja você não, como diz em espanhol, mesclar as palavras, não Concordo misturar, 100%. Concordo. você desenvolver uma maneira de se expressar que não seja brasileira no idioma, isso em todos os idiomas, eu creio. Claro. Não sei como é que foi pra Acho você, que, né? sim, os latinos no geral, né, se a gente pega ali, por exemplo, italiano e francês, eles vão ter o verbo parlar e o verbo falar e o verbo comer muito parecido. Em italiano, mangiare, em francês, manger. Manger. São mais próximos lá. E o parlare também, o parlare em italiano, parlare, né? Falar, parlare. Parler. E em francês, parler. Então Olha, tem isso também, é bem né? parecido. Então o espanhol que você aprendeu foi um espanhol mexicano. Eu não sei se mexicano aprende muito misturado. Muito misturado. É, porque ele era metade, não morreu. Ele é metade americano. Ele é, Tá. ele nasceu no México, porque a mãe é mexicana, mas o pai é americano, e eles são lá de Nova York. Então ele em casa falava muito espanhol, na escola ele falava mais inglês. Então eu aprendi o espanhol que ele sabia, e depois eu tive que adaptar o espanhol que eu aprendi aqui. Que você vai mexendo aqui. E eu acho que, consequentemente, quando você ensina, na tua missão você teve áreas que falam espanhol. Sim. Assim como na minha missão tinha áreas que era uma área que era dominada por peruanos, aí Sim. outra área era dominada por equatorianos e assim ia, Aí sabe? o espanhol, você tinha que aprender outro espanhol já. Aí você tinha que ensinar essa galera com um espanhol um pouco diferente. Você aprendeu o espanhol de peruano. de peruano. Principalmente com Que peruano. doido, né? Só que foi estranho, porque o companheiro que me ajudou, também tive um companheiro que me ajudou, ele é equatoriano, mas ele cresceu na Itália. Então ele servia em Milão, mas ele morava em Roma. E aí ele tava servindo comigo e tudo mais, e a gente tava encontrando muita pessoa que falava espanhol. Parece que chama, né? Sim. E aí foi assim, mas a maioria das pessoas era uma área de peruanos, a gente Que legal. encontrava peruanos e aí... Tem uma pergunta. Assim, no português a gente tem muitos sotaques, né? Muitos. E em espanhol também, muitos. E vocês veem isso no italiano, no francês, no japonês? No italiano, Vejo. 100%. Sério? Porque a gente escuta vocês falando italiano e francês. Italiano você pode falar dos isso? dialetos, né, que a gente tem. Com certeza. Inclusive em São Paulo você tem um dialeto chamado Vêneto, ou Veneto, Sério? Vêneto. Vêneto. Ou veneciano. que é um dialeto que veio de lá da Itália, é muito falado em São Paulo e é diferente do italiano, Sim. mas é um... Um exemplo, por exemplo, essa foi ótima. Ótimo, mas enfim. Culpa os idiomas na sua cabeça. É isso. A gente fala mais de um idioma, a gente fala o português errado. Eu já não falo português. Mas, de qualquer forma, eu morei na Itália antes por 3 anos. Eu servi missão lá, mas morei antes por 3 anos. E aí eu morei justamente no Vêneto, em Venécia. E aí eu conheci uma senhorinha chamada Graziella. Graziella, infelizmente ela já atravessou o véu, ela era bem Oi. idosinha. Mas eu aprendi, eu diria que 80% do italiano que eu aprendi e tudo mais, enfim, foi com ela, e ela justamente me ensinou algumas coisas em veneciano.
E o veneziano, para quem não sabe, ele tá, tipo, no extremo, quase no extremo norte, mas tá no norte da Itália. E aí, um exemplo. Se eu quero falar eu entendi, em italiano é ho capito. Ho capito. Ho capito. Não é io? Ho capito. Você pode falar io ho capito, mas você não precisa conjugar, você não precisa falar um pronome quando você já tá conjugando o verbo. Ah, ok. E o verbo o já tá conjugado com o pronome eu. Como o espanhol, por exemplo, você não sim. fala eu tengo, pode ser como tengo. Tengo. Ah, tá. Sim. Então, ho capito. Em veneziano, go capio. Go Que capio. doido. Go Go capio. capio. Aham. E aí, se você vai falar, por exemplo, você entendeu? Em italiano, tu hai capito, ou hai capito. Ho capito. Hai capito. Ai, eu dou minha aula de italiano, gente. Mas aí, se você for falar em veneziano, que é o dialeto, tega capio. Tega capio. Tega capio. Tega capio. Aham. Tega capio. Ai, tem Então, mesmo essa coisa sim, da acentuação, né? E olha, sinceramente, se eu escutar um napolitano ou um siciliano, principalmente do sul, falando no dialeto deles, eu não vou entender nada. Porque os dialetos, eles são influenciados devido a uma pequena imigração. Por exemplo, o sul da Itália, ele está muito próximo ao mar, e aí, consequentemente, os imigrantes que vinham, comerciantes e assim por diante, eles entravam ali pelo mar e eles falavam, por grande parte, árabe. Então, uma parte do dialeto do sul da Itália, ele é misturado com o árabe. Se você pegar ali a parte do Piemonte da Itália, ele é misturado, que está próximo da França, o italiano é misturado com o francês. Se tu pega ali de Veneza, eu não vou lembrar qual que foi a história, mas ele é misturado com o espanhol. Caramba, isso é Mas só que cada um foi, tipo, pegando e meio que misturou, adaptou as línguas, enfim. A Itália é bem antiga, né? Então, com o tempo, foi se desenvolvendo. Bem, em relação à pronúncia, e acho importante também a gente diferenciar algumas coisas, porque a gente tem a pronúncia, que é a maneira como uma pessoa fala, se expressa, não se expressa na verdade, mas expressa suas sílabas, suas vogais, a velocidade, o ritmo com que ela fala. Temos o sotaque. A ênfase também nos pontos que ela coloca. Isso, a tônica, a proparoxítona. Não, tô brincando. Agora eu só quis falar bonito. Isso é legal, porque eu sempre vejo quando você tá falando japonês, eu sempre pergunto aonde que tem o tônico na palavra, né? Sim. E, por exemplo, dialeto, que as pessoas podem acabar confundindo, porque dialeto não é tipo um idioma não muito falado, não popular, ou que não tem escrita. Dialeto é uma vertentezinha, falando de uma maneira bem leiga, é uma partezinha de um idioma que é falado de uma outra maneira, é regional. Por exemplo, italiano é o idioma. Dentro do italiano tem seus dialetos, assim como o português tem seus dialetos, mas a gente costuma chamar de sotaque. E para o missionário que está indo para o campo, a pessoa que está indo, ela se preocupa muito. A gente, como estrutura, a gente recebe, vai falar inglês, espanhol, português, japonês, ele sempre se preocupa muito com a pronúncia. E já conectando, que eu acho que vai ter alguma pergunta assim. Sim, a pronúncia é importante. Ela é importante. Muito importante. Concordo. Mas não é que você tem que falar como um nativo. Eu não vou ter que falar como um japonês lá. Mas eu tenho que ser entendido. Sim. Então a pronúncia ela é importante. Sotaques vão ter diferenças. Mas é aquilo. Quanto mais você pratica o idioma, quanto mais a sua mente se adapta, você escuta, você aprende a diferenciar os gaps, os espaços entre as palavras. E mesmo o sotaque sendo difícil, você consegue. Tem que ter confiança no Senhor, mas... Só com relação à pronúncia, por exemplo, se você não conjuga da forma correta, você acaba mudando o significado da palavra. A gente tem, por exemplo, eu gosto muito, né, de água de coco. Mas se eu não pronuncio coco do jeito correto, fica estranho, né? São... Importância da pronúncia. É importante você pronunciar da forma correta, porque senão você muda o sentido, às vezes não faz sentido, enfim. Em italiano é comum você ver alguém falar, por exemplo, o, de ter, né? O, fala o. O é estranho. O e o é porque o é ou. Tem ou e oppure. Então, tipo, por exemplo, a me piace sorella Marzano o fratello Borges. Por exemplo, eu tô diferenciando entre você e você. Mas se eu falo io ho sorella Marzano e fratello Borges, qual como é? Muda. Tipo, claramente eu tô falando que eu tenho ou
enfim, não diferença entre tem. vocês, sabe? Isso, eu acho que isso é realmente muito interessante. E já que a gente tá aproveitando essa parte, né, da pronúncia... Perdão, ele ia falar sobre o sotaque? é. Sim. Pra também não ficar assustado com sotaques, porque Uhum. você pega um país grande, mesmo nos Estados Unidos, na Inglaterra, vai aprender um alemão tem muito sotaque, o Brasil tem muito sotaque, o espanhol vai ter muito sotaque. Você tem que se concentrar. É muita leitura, você tem que pegar os pontos de aprendizagem de um idioma, você tem que pegar o que a gente chama muito no listening, né? Sim. Que é o escutar, o entendimento, o falar, pronunciar, memorização, leitura é muito importante, escrita, eu diria que é muito importante, mas é o que vem um pouquinho depois. Consequência, né? Exato, porque você vai ser que nem uma criança, você tem que ser muito humilde quando aprende o idioma, porque você só vai escutar e não vai poder falar nada. Uhum. Isso é verdade. E é um ponto importante, você falou também da pronúncia. Pronúncia gera situações engraçadas. Então, é muito, por exemplo, É você tá verdade. aqui no CTM e você fala que tem vergonha de falar espanhol, você fala, tô embaraçado. Não fala. Ou, por exemplo, em japonês tem uma muito engraçada que os missionários têm, que é, quando você se refere a Cristo, Jesus Cristo, como o Filho de Deus, você usa uma palavra que é onko. 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 O-N-K-O. Onko. Aí você continua a frase, mas é onko. Tem uma outra palavra que é unko. Um pouquinho próximo. Pra gente que é brasileiro, consegue diferenciar mais fácil um pouco. Mas no susto, no nervosismo, você não diferencia nada. Unko significa cocô. É sério? Então tem que tomar cuidado, porque você não vai estar na oração sacramental e vai falar uma atrocidade. Sim, claro. Então, sim, a pronúncia é importante, você não descarta. Concordo. E acho que essa última coisa vai entrar no tema ainda, tenho certeza. Mas também vai do missionário, relacionado à pronúncia, a qualquer âmbito da aprendizagem de um idioma da missão, não deixar tudo pro CTM. A gente cansa de ver missionário que fala, no CTM eu aprendo. Chega aqui, ele vê que o buraco é mais embaixo. Temos algo que se chama aqui no CTM FSL. E quando o missionário ele não vem pronto, para quem não sabe, o FSL seria fale sua língua. E não é a sua língua nativa, né? É a sua língua da missão. E aí é realmente complicado, porque você precisa estar falando a sua língua da missão o tempo inteiro, mesmo com falta de vocabulário e assim por diante. Sim. Inclusive, um dos princípios do FSL é use o que você sabe, né? Então, digamos que de 10 palavras, tipo em uma frase, sei lá, um verso, o missionário falou 10 palavras, dessas 10, 8 ele falou na língua da missão e 2 ele falou na língua nativa dele, não tem problema. Ele tá aprendendo, sabe? Mas é importante ele perder esse medo e... Utilizar o que sabe, tem que Exatamente. Quando eu tava na missão, muitas pessoas me perguntavam o que eu faço para aprender o italiano, porque eu tive 3 Já morou 3 anos na Itália, já. Pra ele aprender uma coisa, né? E aí, aquilo que eu sempre falava para todos, eu falo para os meus missionários: não tenham medo de errar. Pode parecer algo comum, sabe, de você ser repetitivo, ainda mais para quem tá sempre aprendendo idiomas, mas não ter medo de errar é essencial. Isso é muito bom. Já que vocês estão falando, né, dessa parte da relação que nós temos com os missionários, né? Porque uma coisa que eu acho muito legal é que, além de a gente ter os missionários de diferentes países, que também falam diferentes sotaques, acentos, né? Eu sempre troco o sotaque pelo acento. Fica chique, pode Os acentos. Mas, por exemplo, às vezes, não sei, a gente tá com um distrito de americanos que estão aprendendo português. Eu vou ter um distrito agora de americanos, e são todas sisters. Todas vão pro Nordeste. E eu com meu sotaque paulista, do interior, né, super nordestino. Então eu acho que, tipo assim, isso também vai muito da maneira como a gente tá ensinando os missionários, como a gente ajuda eles com a pronúncia, e vocês ajudando eles com a pronúncia, né? E eu gosto muito disso que você falou. Às vezes os missionários, eles realmente deixam pra aprender tudo que eles precisam aprender aqui no CTM. No nosso podcast anterior, a gente comentou um pouco sobre o CTM, pré-CTM, que é onde os missionários eles têm essa oportunidade de ter algumas aulas do idioma. Então, quando eles chegam aqui, eles já não estão assim tão perdidos. Ok, eu não sei nada, não vou conseguir falar nada. E como é pra vocês essa experiência em sala? Quais são as experiências que vocês tiveram, né, ensinando os missionários um novo idioma? Porque você ensina também tanto japonês e missionários que vêm do Japão. E o inglês também, que eu acho que isso é muito... Aqui também a gente tem muito dos missionários aprendendo inglês e muitos americanos que aprendendo português. Eu tô muito curiosa para saber como é a experiência de vocês ensinando os idiomas para os missionários.
Você quer ir primeiro? Acho que eu tenho algo pronto já. Primeiro, em relação à preparação. Preparação antes do CTM, eu tive meu último distrito de japonês faz acho que 1 ou 2 meses. Só sisters, 6 sisters, e elas estão no Japão agora. Todas eu lembro brasileiras, delas. elas são uns amores. Sim. E mais uma sister Era que era do aquelas que eu Japão. falava Itadakimasu? É. E mais uma sister que era do Japão estava aprendendo português. E ela estava aqui. E elas, você vê claramente a diferença das que realmente se esforçaram no pré-CTM. Todas tinham muito esforço, Claro. de verdade. Elas tinham muita dificuldade, algumas delas. Mas algumas, por exemplo, conseguiam ajudar muito mais as outras por conta de coisas simples como o pré-CTM. Um exemplo do japonês, que é um exemplo que talvez não vai se aplicar a muitos idiomas, mas no japonês nós temos 2 alfabetos, mais um que não é alfabeto, mas é uma lista de caracteres que vai a mais de 10 mil. São tipo placas de E trânsito. você sabe tudo isso? Não, mas eu gosto muito de estudar isso. Mas não sei. O Uau. que acontece? O primeiro alfabeto é o hiragana, que é o alfabeto mais comum que você vai ver. Ele é utilizado para palavras do dia a dia, é o alfabeto geral. 55 letras. Já é bem mais que o nosso. O segundo é o katakana, que é um alfabeto utilizado especialmente para palavras estrangeiras. Então, por exemplo, se você for falar a palavra, o meu nome, o seu nome, Borges, Marzano, Simoncello, você não vai usar o hiragana, você vai usar o segundo, katakana. E ele é parecido, 55 letras. Terceiro é o kanji. Kanji. Nossa, eu ia mudar pro japonês agora. Pode falar, a gente não vai entender nada. O kanji, ele serve para você facilitar, para te facilitar o entendimento de uma frase. Por exemplo, se eu usar a frase Watashi wa haha no suki na kodomo da. Se eu usar essa frase, significa eu sou o filho favorito da minha mãe. Porque eu sou. Você pode se confundir se você só tiver o hiragana. Então, o kanji, que são símbolos que carregam um significado, você vê o símbolo e fala, ah, esse ha é de mãe. Então, eu sei que não é ha de dente, que é a mesma pronúncia. Ou, por exemplo, se eu falar algo e eu usar ha e tiver um kanji de dente, eu vou saber que tá aqui. Então vocês já tem, no japonês, né, já tem símbolos direto para uma palavra, pro significado dessa palavra. Que vem do chinês. Agora, onde eu quero chegar com isso? O livro de Mormon, no japonês, ele usa hiragana, katakana, kanji, né, de cima para baixo. Os 3 alfabetos. E quando tem o kanji... Que gente seria o que é de trás para frente? É. E o kanji, como ele tem muitos, você vai ter do ladinho do kanji um hiraganazinho pequeno para mostrar como é a leitura daquele kanji. Então, às vezes, você vê missionários, no geral, do Japão, que eles vêm, eles não têm ideia de que eles vão realmente ter que ler isso na hora. Então, se você pratica antes da missão o hiragana, você aprende rápido. Uma semana você está lendo muito bem, eu diria, né? Nosso cameraman serviu lá também. Você tem Acho que sim. livro de Mormon em japonês? Não tem, mas vamos buscar. Nossa. E, por Isso. exemplo, algumas dessas sisters estavam tendo muita dificuldade e igual a gente pega na tecla. Medo de falar o idioma, medo de Sim. tentar. E não pode dispensar essa preparação antes. Você aprender a falar, nem que seja um bom dia, boa tarde, boa noite, aprender, tentar ler um pouquinho, mesmo que errado, sabe? A gente é instrutor, a gente tá acostumado, a gente passou por isso. Exato. Claro. A gente passou a mesma Mais de coisa uma que os vez. missionários estão Se tem alguém que quer ajudar vocês, se tem alguém, somos nós. fazendo. Somos nós. É verdade. Então, eu acho muito, muito importante essa preparação antes. Também respeito ao chamado e as pessoas que você vai servir. Uma das coisas que me chamava muita atenção no Japão era você ver brasileiro, americano, que morava lá há 20 anos e não falava uma palavra do idioma. Sério. Aí você tinha que ir com eles no hospital. Ai, não temos, Não gente. tem? Vê se Poxa. tudo bem. Você tinha que ir com eles ao hospital para traduzir. Ao hospital, caramba, tô num português muito bom. Tá ótimo. Então, assim, essa preparação que você tem antes da missão não pode ser dispensada. Você tem que buscar. Tem que buscar se interessar já. Assim como Concordo. você vai se preparar espiritualmente, fisicamente para uma missão, o idioma, se for requisitado, ele também Muito importante. é importante. Eu diria que, independente se você for servir no Brasil ou não, eu acho que é indiferente porque capítulo 7, Pregar meu verdade. Evangelho, tá falando exatamente isso. Eu acho que eu dei um spoiler, talvez. Tá Mas, ótimo, a gente vai chegar lá. mas tá falando justamente que você tem que aprender o inglês, né? Tem. Então, Ó, tá. um spoilerzinho do CTM para vocês, Se tá? eu não me engano, tá escrito exatamente assim: se você for falar no seu idioma nativo, aprenda o inglês. Uhum. Na verdade, tá escrito: você deve Sim, é um mandamento aprender de missão. o inglês.
Então é realmente muito legal, né? Você vê que, independente da situação, você vai ter que aprender um novo idioma. É por muito causa legal. os benefícios de aprender um idioma no geral, eles vão muito além de você conseguir um bom emprego no futuro. Claro. A sua mente realmente muda, fisicamente também, neurologicamente ela muda, quando você fala dois ou mais idiomas. Sim. A sua maneira de pensar como a outra pessoa pode estar sentindo muda, porque você aprende a ter outras perspectivas. Um exemplo básico é da Libras, que é uma das minhas favoritas. Eu estava nervoso quando eu falei aqui, mas Libras, por exemplo, é um idioma extremamente visual. Sim. Você usa o rosto, seus ombros, os braços, as mãos. Então é mais fácil para uma pessoa que fala Libras, às vezes, conseguir identificar o que a pessoa está sentindo pela expressão, não só pelas palavras. Eu posso falar, tô triste, posso falar, tô triste, e às vezes numa expressão a pessoa fala, tô triste, você fala, você tá muito triste, eu consigo, meu. É que nem quando alguém fala, tudo bem, você, tudo. Você sabe que não tá bem, que tem algo acontecendo. Sim. E aprender um novo idioma, ele te abençoa em tudo. Tudo vezes tudo. Eu concordo. Eu acho que entra muito no ponto de o evangelho de Jesus Cristo abençoa todos os filhos de Deus. Porque a gente passa a tratar o evangelho como algo muito doutrinário, algo muito desse tipo de coisa, né? Realmente é doutrina, é algo essencial na nossa vida. Realmente os princípios do evangelho nos abençoam, mas eu vejo que você seguir o evangelho de Jesus Cristo, a consequência disso é você aprender novas coisas, sabe? Eu vi isso, por exemplo, eu morei na Itália, né, antes, e durante esse período eu aprendi o italiano, acho que na mesma situação que você viu o japonês quando você estava servindo missão. Você citou, né, que tiveram pessoas que passaram 20 anos lá e não aprenderam a falar nada, né? Na Itália, que é uma língua latina, idioma próximo ao português. É um idioma muito próximo. Eu encontrei pessoas que não falavam italiano. Não só brasileiros, mas também, às vezes, sul-americanos, hispânicos, né? E eu acho que é muito tipo de você entender que eu, por exemplo, estava lá, comecei a seguir o evangelho de Jesus Cristo, eu comecei a fazer as coisas que eu deveria fazer e, principalmente, eu li o livro de Mormon no idioma que eu queria aprender, sabe? E ler ele em voz alta, eu não sei se foi rápido, sendo sincero, mas eu já me sentia confortável escrevendo, falando, escutando o italiano em 1 ano. Uau. Em 1 ano, por estar fazendo aquilo que eu deveria fazer, que era ir à igreja, conversar com os membros, estudar sozinho também, não só ler o livro de Mormon. E ler o livro de Mormon, eu acredito que tudo isso junto fez uma combinação com que eu pudesse aprender essa nova língua, sabe? Esse novo idioma. Isso é muito legal. E me faz pensar muito no desejo. Porque às vezes os missionários vêm e a gente não sabe se a gente vai aprender um novo idioma ou não. E ok, a gente abre a nossa carta do nosso chamado e vê que a gente vai ter que aprender um novo idioma. E eu acho que isso vai muito do desejo e o compromisso que a gente tem de aprender esse novo idioma. E isso vai muito da mão também com o amor. Você já estava morando na Itália, então para você já servir na Itália foi uma coisa um pouco mais fácil para você, mas não deixou de ser difícil porque você tinha que aprender outros idiomas. Mas eu acho também, porque às vezes os missionários, a gente vê muito disso aqui, muitas vezes eles têm medo. Eles estão com medo de aprender outro idioma, porque para eles é tão difícil. E eu tenho alguns missionários assim, é uma coisa que eu realmente posso falar, eles ficam com tanto medo, porque eles acham que eles nunca vão falar o idioma. É tão difícil para eles, não que eles não querem, mas às vezes eles estão fazendo os esforços deles e ainda assim eles têm muito medo de que isso não aconteça. E eu lembro que quando eu abri o meu chamado e eu vi que eu ia pra Colômbia, falar em espanhol, eu falei, ok, eu preciso aprender o espanhol e eu não vou deixar pra aprender no CTM. Então, eu também tive a oportunidade de fazer as aulas do pré-CTM, mas amar a cultura. Na Colômbia é uma cultura incrível, muito parecida com aqui no Brasil, e eu literalmente amo aquelas pessoas. Eu amo a costa colombiana, e eu tenho certeza que vocês amam as pessoas da Itália, a cultura italiana, e que você também ama o Japão e ama a cultura do Japão, né, os japoneses. Então, Comida também. a comida, e tem isso, né, tipo, porque às vezes a gente já fica preocupado, nossa, eu não vou ter a comida que eu gosto, porque no Japão tenho certeza que a comida é diferente. Na Itália a gente tem essa visão de que é massas, mas ainda assim, tipo, é diferente do que a gente tá acostumado a comer aqui no Brasil. Então,
eu lembro que eu coloquei na minha cabeça que eu precisava amar a Colômbia. Eu precisava amar aquelas pessoas. E pra mim foi muito mais fácil aprender o espanhol, porque eu realmente amava aquelas pessoas. Quando eu cheguei na minha missão, primeiro a gente vai, né, pra oficina, escritório, ó lá, já tô trocando a palavra. A gente vai pro escritório e depois o presidente já falou pra gente cada área que a gente ia. E a minha primeira área, não sei se vocês conhecem, é uma cidade chamada Cartagena. Nunca já ouviu falar? É lindo, é maravilhoso. É uma cidade muito turística, e tem muitas praias. Só que lá é uma cidade que tava a 2 horas do escritório. Gente, e o sotaque era outra coisa. O acento era outra coisa e as pessoas também eram muito diferentes. E lá eles falam muito rápido. Eu no português já falo rápido, então acho que já deu pra perceber. Mas chegar lá e ver que eles falam rápido, e às vezes tem essa coisa do costume, né? É real também agora. Agora já era. Agora acabou. Agora é isso aqui. O espanhol, não tem ninguém aqui pra falar o português comigo. E vai ser isso. Tem legenda, mas é horrível. Não posso perguntar ao meu companheiro ou alguma coisa. Poxa, eu tava no anime e não tava entendendo nada. E a minha companheira, minha treinadora, ela era do Uruguai. Então, o espanhol que ela falava já era diferente do espanhol que a gente estava escutando ali na Colômbia. Mas chegar lá e ver como as pessoas, elas são incríveis, eu acho que isso ajuda. Porque quando você ama a cultura do país que você vai servir, ou você busca, isso muda, né? Então, como foi pra vocês a cultura e o aprendizado do idioma juntos? Vocês acham que isso realmente ajuda? 100%. 100%. Sim. Antes da gente passar 100% para isso, tem algo muito legal no Ajustar-se à Vida Missionária. Ele basicamente está ensinando os missionários a mudarem os pensamentos negativos. Sim. Né? Tipo, Sim. basicamente reescrever os pensamentos negativos. E me veio em mente um pensamento que eu tive, algo que eu mudei. Porque, por exemplo, eu estava servindo na Itália como missionário, e a língua do meu chamado era italiano, mas eu falei pouquíssimo italiano. Na minha missão, eu diria que 70% do tempo, 60% do tempo inglês, acho que, não, vai, 50% do tempo inglês, 25% espanhol e os outros 25% italiano. Então, enfim, quando eu estava aprendendo inglês, porque eu fui para a missão sem saber o inglês e sem saber espanhol, foi interessante que eu cheguei lá e aí eu via o pessoal da missão, né, conversando em inglês, enfim, diversas coisas em inglês. Às vezes eu ouvia um discurso em inglês que só tinha em inglês aquele discurso e eu pensava comigo assim, sabe, nossa, quando eu conseguir entender isso vai ser muito legal. Mas ao mesmo tempo eu poderia estar pensando, nossa, eu não vou aprender isso nunca. É muito difícil, eu não vou entender isso nunca. Sendo que eu poderia estar pensando, nossa, quando eu aprender isso, vai ser muito legal. Então eu acredito que a partir desse fato, né, de você estar mudando a forma com que você pensa, já tem um impacto muito grande em você, a forma como você vai reagir com as situações que talvez você não entenda e assim por diante, vai fazer com que você esteja aberto a repreensões, ao aprendizado no geral, né? Porque quando a gente aprende, a gente erra também, tudo mais. Mas, respondendo a sua pergunta, eu sei 100% que alguém, qualquer pessoa, missionário ou não, você precisa estar interessado na cultura. Foi a cultura e o que mais, perdão? Era cultura. O povo, né? Na cultura, no povo. Porque eu vejo isso falando como brasileiro. Como brasileiro. Quando eu estava morando, antes da minha missão, eu andei um pouco ali pela Itália, encontrei pessoas de diversas nacionalidades também, assim como eu disse antes, e muitas dessas pessoas viviam o país delas na Itália. Isso fazia com que o italiano delas ficasse limitado. E dificultasse de aprender mais. 100%. E é muito mais comum do que a gente pensa. Muito, demais. Porque, tipo, as pessoas, elas saem daqui, do Brasil, por exemplo, pensando, nossa, eu vou sair do Brasil e eu vou morar em algum lugar porque lá é melhor. Mas essa pessoa, ela sai daqui querendo viver o que ela vivia aqui, lá, só que melhor. Sim. Faz sentido? Faz. Só que aí ela passa a impor costumes da cultura dela, coisas que ela quer que aconteça lá, sendo que não é típico de lá. Enfim, eu acredito 100% que você precisa, sim, 100% querer
participar da cultura, querer aprender sobre a cultura, e isso faz com que você tenha o desejo de Sim. aprender a língua. Ponto rápido, sobre o desejo e o amor, sobre a cultura e o idioma. Quando eu estava no Japão, na minha segunda área, eu estava em Tóquio. Minha primeira área era no litoral, uma cidade chamada Hiratsuka. Tinha castelo, tudo, e meu primeiro companheiro foi um americano, Elder Mikkelsen, de Las Vegas. E na minha missão, assim como a dele, você usa muito mais o inglês para tudo, entrevista com o presidente, conselho de zona, do que o idioma de lá. Mesmo a gente querendo muito, mas às vezes não dava. Conferência de zona. Eu faço a mesma coisa hoje. Eu falo a mesma coisa. Conferência de zona, não é não? Conferência de zona. Porque tem conselhos de distrito e conferência de zona. Não é conselho de zona. A gente fala conselho de zona, só que o certo aqui no CTM é conselho de zona. É? Mas na missão é conferência de zona. É. Mas tem conselho de zona Zone também. Não, Zone Não. Conference. Zone Conference. Zone Eu Conference. cheguei no Brasil falando DL, ZL. Eu também. Aí eu falava que todo mundo me olhava estranho. Eu, ué, não é assim? Aí o que Enfim. acontece? Eu tava nessa primeira área e antes da minha missão eu já tinha começado a aprender o francês, o italiano, o espanhol, o inglês. Ah, então foi antes de você Um pouquinho, eu já falava um pouquinho. O inglês, o meu inglês já era bom antes de ir pra missão. Eu não entendia exatamente 100%, mas eu entendi tipo 80%, 75%, 80% de tudo. Aí eu fui pra uma área bem assim, a gente chama de Inaka, que é tipo interior, mas no caso lá era o litoral mesmo. E eu tinha um companheiro americano. E os japoneses olham pra sua cara e você não tem cara de japonês, eles já associam. Você fala inglês e você é americano. Você sendo branco, negro, latino, qual seja a sua cor, eles vão falar, você é americano. Eles vão falar inglês com você. Então eu usei muito inglês. Não usava quase nada de japonês, salvo na capela, que era onde eu buscava praticar. Isso me criou uma camada de conforto no inglês, num nível absurdo. Sim. Que quando eu fui retirado desse conforto e fui para uma área mais japonesa, onde eu tinha que usar japonês com um companheiro japonês, isso acontece como pode acontecer com qualquer pessoa que está servindo a missão, qualquer pessoa que aprende idioma. Com certeza. Você entra numa disputa entre você tem que aprender, uma disputa entre o seu ego e a sua humildade. Porque aprender um idioma, na minha opinião, é uma das coisas que pode mais te deixar humilde. Concordo. Por exemplo, nessa área que eu estava em Tóquio, foi muito boa, a área era praticamente toda em inglês, porque a gente estava cuidando de uma área em inglês mesmo, só com estrangeiros. Depois, quando eu recebi um companheiro japonês que não falava inglês muito bem, eu tive que começar, eu falei, vou usar essa oportunidade para aprender o japonês. Só que era um idioma tão difícil e tão diferente para mim, que eu comecei a pegar uma raiva do idioma, a raiva do povo. Eu começava a olhar e falar, nossa, que povo bobo, nossa senhora, não quero. Eu ficava com raiva, não queria falar o idioma, queria falar inglês. Quando eu fui pra minha outra... Foi mudando, né? Eu fui aprendendo, assim, mas eu sinto que eu mudei de verdade na outra área, na terceira, que foi quando eu não tive escolha. Todo mundo falava japonês, meu companheiro não falava nada de inglês, ele falava mais português do que... Nossa. E ele tinha muitas dificuldades, esse meu companheiro japonês, e foi onde eu senti meu japonês evoluindo, mas porque ao mesmo tempo que era um idioma difícil, foi quando eu comecei a mais observar, porque eu não podia falar. Foi quando eu comecei a observar eles, como eles agem. Quando eu aprendi a amar o povo. Eu já amava muito o povo do Japão antes de ir pra lá. Já amava a cultura. Sim. Não tô falando só de amar anime, tô falando de amar a cultura. E aí chegar lá e pensar que o inimigo pode trabalhar com você até no seu orgulho é muito pesado. Então eu comecei a amar, comecei a tentar mais e mais. E mesmo me sentindo um pouco para trás do que outras pessoas, porque a comparação é sempre um tópico de discussão quando você fala de idiomas. Concordo. Eu fiz uma promessa comigo mesmo. Eu falei, eu vou praticar japonês e eu vou ficar melhor do que eu já fui cada dia, para que eu parasse de me comparar com os outros e para que eu pudesse aprender a amar a cultura, me jogar naquilo, falar japonês, entender como esse povo pensa, porque é um povo muito inocente. Pode parecer que não às vezes, mas é um pouco difícil, nem vou tentar explicar, mas é um povo muito inocente, muito bom. Brasileiro, você brinca, né, que é um povo muito caloroso, você pede ajuda na rua, ele te fala tudo. Japonês, Vou com você. você pergunta onde é o mercado, ele pega na sua mão e te leva até o mercado, para ele ter certeza que você tá lá. E aprendi a amar essa cultura, mas eu só pude observar isso no momento que eu parei de... Só pude observar o Libra saindo. Eu acho que é importante, sim. Acho que na sua experiência você fala... É a mesma coisa, né? Você ficar no seu ciclo sempre. Talvez não seja seguir a Cristo de verdade, se você não tenta abrir seu coração para as coisas novas. Ele que te chamou para lá. E sobre os idiomas,
você servindo no seu idioma ou não, você não vai para um lugar para servir apenas as pessoas que nasceram ali. Você vai convidar todos a se achegarem a Cristo. Então, falando um pouco de espanhol, português ou inglês, se tem alguém que quer escutar a mensagem, você não vai negar. E aí vem a parte do abrir o coração e deixar a humildade entrar. E ela é difícil quando você aprende idioma. Sim. Porque é aquela coisa, é uma coisa nova. E a primeira coisa que a gente pensa quando a gente tem que fazer algo novo é que é difícil. Isso vai ser difícil. Eu não vou conseguir, não vai dar certo. Isso entra muito também com o dom de línguas, que é o nosso tema, não só o idioma, né? Mas como o dom de línguas ele vai ajudar os missionários, como o dom de língua ajudou a gente e continua ajudando, né? Sim, com certeza. Eu tô tentando aprender o francês, tá ajudando. Obrigado. Exatamente. Então, eu acho que eu tive muitas experiências com o dom de línguas, primeiro como missionária, a gente como missionário tem essa experiência, mas eu também tô tendo experiências com o dom de línguas, vendo os missionários aprendendo o idioma. Porque eu lembro que em uma semana do online, o básico do básico, mais do que isso, eu já estava conseguindo falar do espanhol. E é incrível, eu acho que vocês também devem sentir isso com os missionários de vocês. A gente vê Você vê acontecendo na sua frente. Exato. Nossa. E eles ficam, poxa, eu não consigo falar. E você fica, você tá falando. A melhor experiência que eu tive com ajudar alguém, né? Aquele programa onde o instrutor se atua como se fosse uma pessoa interessada no evangelho e os missionários ensinam para praticar aquilo que tem aprendido. O melhor que eu tive foi em japonês, com 2 sisters brasileiras. Elas estavam extremamente nervosas, mas foi o mais espiritual que eu tive. Eu senti o espírito, elas falaram corretamente, elas não liam quase nada, tentavam com a cabeça mesmo, memorizado. Aquilo é o dom de línguas. Dom de línguas, sem o esforço, ele não vai significar nada. Concordo. Né? A fé ela só existe para que você possa tomar uma ação. Sim. Exatamente. Você tem que acreditar para tomar ação. Depois da ação, da fé e da ação, você vai ver a evidência daquilo. Por isso que a fé sempre vai vir antes da evidência da prova. Porque sem ela, você não age. E elas agiram em japonês, num idioma extremamente difícil. Muito complicado, que você tem que mudar a sua mente. E eu brinquei, né? Eu me emocionei muito, porque passa um filme na cabeça, o de vocês nos... Você lembra de quando foi você aprendendo o idioma também? Poxa, eu nem lembro o que eu aprendi, eu não sei nem como é que eu fui parar no Japão. Mas é aquilo, tão difícil, mas se você não vive a dificuldade, você nunca entende por que dela tá na sua vida. Isso é verdade. Quando eu comecei a viver a dificuldade do japonês, foi quando eu aprendi por que ela estava na minha vida. Não vou chorar agora, tô quase, mas não vou. Pode chorar. E por isso que é o idioma que eu mais amo de falar. Sim. Ainda não, talvez no futuro eu vou chorar. É um idioma, pra mim, de verdade, comparado, mesmo que o francês seja todo aquela coisa, sabe? Nossa, o R do francês, meu amigo. O italiano sendo um idioma cheio de cultura, espanhol com a diversidade, o português com uma língua materna, Libras com esse sentimento visual, o japonês, mesmo sendo difícil de se expressar, é um idioma em que você aprende a reconhecer o que o outro está sentindo, sem ele falar muita coisa. Uau. Eu brinco, né, que eu me sinto... talvez entre esse assunto aqui, mas você meio que se sente um pouquinho, uma personalidade levemente diferente em cada idioma. Com toda certeza. Mas não é que não é que, tipo, Dupla personalidade. Você tem opiniões políticas diferentes em cada idioma, não é isso. Mas é no sentido de o seu jeito de falar com quem você aprendeu. Claro. No japonês é um idioma que eu me sinto puro. Olha que é difícil, mas é um idioma que eu me sinto puro. Me sinto mais leve, me sinto mais como uma criança mesmo falando. Sim. E não tô falando da habilidade de falar o idioma, tô falando do que ele passa. Sim. O italiano, o francês, eu já sinto uma vibe diferente. O espanhol também. Espanhol, poxa, me sinto numa novela. É maravilhoso. Eu acho também que dentro... Antes, eu vou falar disso, depois eu vou falar de um outro negócio que eu achei interessante, que eu lembrei aqui. Eu acho também que é muito em qual contexto você aprendeu. Porque, por exemplo, eu me sinto muito puro quando eu estou falando inglês, ou até mesmo espanhol. Principalmente espanhol, porque o inglês eu uso para papear, eu uso para conversar, eu uso para ensinar, usei na missão também por muito tempo, e assim por diante. Mas eu aprendi o inglês na missão, em um contexto, em uma realidade missionária. Então eu dava treinamentos, ou recebia treinamentos em inglês, né, aprendi muitas coisas relacionadas ao evangelho em inglês, e o espanhol só uso para ensinar, né, só usava para ensinar, até hoje só uso para ensinar. Então, tipo, o seu vocabulário, ele já não vai ser tão rico tanto quanto em português, que qualquer situação a gente já solta um mano.
né? Não, Uma coisa rápida. sabe, não vem junto. Isso que ele falou me lembrou quando eu voltei da missão, porque assim, eu acho que na missão foi onde, até óbvio de falar, mas se amadurece muito. Só que na missão, todos os tópicos adultos de uma pessoa adulta que eu tive que resolver foram em inglês. Quando eu voltei pra cá, quando eu tinha algo que eu queria expressar pros meus pais que eu tava sentindo, que não tava legal, qualquer coisa eu não conseguia expressar em português porque eu me senti uma criança. E eu sempre me senti muito mais adulto em inglês. E aí me lembrou o que você falou, porque você tá num contexto inserido em que você vai se sentir diferente no idioma. Uma curiosidade interessante, muita gente que fala dois idiomas, às vezes quando vai ao psicólogo tratar de algum trauma, eles falam desse trauma em outro idioma porque dói menos. E eu já experienciei isso. Uau. Eu choro muito fácil em português, em inglês eu não choro. Mas eu consigo me expressar certinho, igual, com a mesma naturalidade, mas eu tenho mais dificuldade de chorar. Porque o meu trauma aconteceu em português. Em inglês tem vários Isso é outra coisa. Interessante. Eu gosto muito disso. E só voltando rapidinho nessa parte do dom de línguas, né? Vendo a gente falando dos missionários. E a gente vê como é quando eles conseguem crescer no idioma. E eu acho que também isso acontece, né? O sentimento que eles têm, porque eles vivem uma experiência aqui no CTM, como você tá falando, a sua experiência do inglês, a sua experiência do inglês, do italiano, do japonês. Então, eles também vão ter as experiências deles com esse idioma. Sim. Mas, só recapitulando o que você tinha falado, né? Da fé e o esforço. Às vezes a gente acha, né? Os missionários já foram, eu ia falar apartados, já foram designados. É bom pro público aprendendo. Pra vocês aprenderem, viu, gente? Em espanhol, Já sabe, quando eles foram apartados, designados, pronto, a gente tá com o dom de línguas. Sim, mas realmente o Espírito ele só vai falar com a gente quando a gente faz o esforço, quando a gente realmente demonstra, a gente estuda, a gente fala com outras pessoas. Eu sempre fico lembrando o tempo todo os meus missionários. Vocês querem ter essas experiências? Vocês querem aprender o inglês? Vocês precisam ter experiências com pessoas que falam inglês. Tem muitos missionários americanos aqui, instrutores que falam inglês. E eu acho isso muito interessante, quando criam a experiência, porque o Espírito também nos ajuda e vai ajudar eles a criar essas experiências, e vai ser muito mais fácil de poder aprender o idioma. Na academia isso é chamado de imersão. A gente chama de comprehensible input, que é você usar o idioma toda maneira que você sabe. Exato. No CTM a gente trata isso o tempo todo. Se você for servir em outro idioma, você vai ver que as aulas vão ser no idioma da sua missão. Exato. Porque é para você aprender, e é a imersão. Quando perguntam pra mim, acho que pra você também, acho que a resposta é parecida. Justamente. Se perguntar qual idioma, como eu aprendo idioma? Imersão, leitura, ouvir e falar. Justamente, era esse o ponto que eu ia tocar antes, é que cada um tem um método de, tipo, para aprender algo, né? Cada um tem um método. Por exemplo, eu conheço pessoas que aprenderam determinado idioma lendo. Conheço outras que, meu pai, por exemplo, ele aprendeu italiano escutando música. Qualquer pessoa que chega nele e fala, como que eu aprendi italiano? Ele, você pega essa música aqui... Tira a frase que você quer. E aí você canta essa música. Eu sei até hoje. Testifico, música ajuda muito. Tem uma música... Com o espanhol é um pouco mais difícil, mas ajuda. Cara, com o italiano, o tudo que eu espanhol sei é de difícil. música. Sei. Tudo Não, que eu mas sei é de música. meu pai, eu aprendi essa música, eu nem gosto dessa música, mas eu aprendi ela, porque meu pai fez eu aprender Ragazzo della Via Gluck. Foi a primeira música que meu pai aprendeu a cantar, ele aprendeu italiano cantando música. Põe um pouquinho, você tem a música aí? Já sabe com falar YouTube, a né, palavra gente? ragazzo, já sabe falar. Sim, mas é uma música bem antiga. Enfim, o meu ponto é justamente esse de que tem os métodos, né? Onde cada um pode aprender. Enquanto você vai buscando aí, Já aqui encontrei. no CTM a gente tem o Canvas. A gente ensina os missionários utilizando o Canvas. E a gente tem muitos métodos para utilizar, com imagem, com música, comprehensible, que é literalmente, como disse o irmão Borges, é a imersão. O missionário, ele chega na sala e a gente tá falando o idioma. É espanhol, a gente tá falando espanhol com os missionários. É inglês, a gente tá falando inglês com os missionários. Então, Essa música aqui, perdão. pode mostrar. Essa música que ela tem 13 anos, mas eu acho que ela é Chega bem perto do mais seu velha. microfone, eu acho que vai dar pra ouvir melhor. Eu não gosto dessa música, quero deixar claro. Esse italiano. Anche lui nato per caso in Via Gluck. É muito, ela é falado cada palavra. Sim. Você tá entendendo? Isso é tudo vocabulário. Que elaborava. Isso que eu tenho Ajuda. música.
Uau. É. A minha mãe aprendeu Cada um, inglês cada um. todo com música. No CDTM eu sempre pegava, tipo, a música em japonês dos jovens e anotava cada palavra, porque eu podia usar. E aí, ó. Pra mim é conversar. Pra mim é Pra papear. você é conversar. Eu amo papear. Então, se eu papeio, A fofoca. Não, tá bom. Tisme, por exemplo. Batismo. E eu acho isso muito interessante, porque quando vai chegando mais ou menos na metade das semanas dos missionários, eu pergunto, ok, gente, vamos analisar agora. Vocês estão melhores no listening, né, o escutando, writing, reading, como é que é? Porque às vezes a gente tem mais essa Só traduzindo, né? Vocês estão melhor na escuta, na escrita, Na no falar. Problemas de poliglota, né? Mas por que a gente usa esses assim com os dicionários? Coisa de TOEFL. Então, às vezes tem pessoas que é melhor, como seu pai. Pra ele era o listening, escutar. Tem pessoas que é mais fácil lendo. Às vezes ela lê, ela já sabe o que é aquilo. Ou a pessoa ela tem muita facilidade no falar. Então, eu acho que também é muito válido isso, analisar. O irmão Menezes, um dos nossos supervisores, quando eu tava no treinamento aqui, ele foi o que treinou eu e o meu grupo pro Canvas, que é todo esse programa que a gente tem. E ele falou uma coisa muito interessante, olha, pega esses pontos, você vê, dá tipo que uma nota, analisa quais são desses o que você sabe mais e o que você sabe menos é o que você sabe que tem que trabalhar mais. Então, eu acho que vai muito disso também, você analisar o que você sabe, vai muito do FSL, né, ok, eu sei usar essas palavras, mas eu também preciso melhorar nisso. Mas como você, acho que foi, não sei qual de vocês dois falaram sobre a escrita, porque é a uma das últimas coisas que os missionários veem quando tá aprendendo o idioma, né? E, claro, ler o livro de Mormon. Quando a gente vai... Porque a gente vai ler o livro de Mormon nesse idioma com as pessoas. Já que é pra praticar a leitura, pratica Olha, com o melhor livro do planeta. Eu tentei achar, Sim. não consegui achar, mas tem uma promessa. Se eu não me engano, ela é do presidente Kimball. Sobre ele- o livro de Mormon? Ah, sim. Aham. Sim. Que É bem ele disse famosa. que se Aham. você lê o livro de Mormon na língua que você quer falar, você vai aprender aquela língua suficientemente bem para você conversar e entender a resposta. Isso é perfeito. E, claro, isso também vai muito junto com o dom de línguas, né? Porque a gente vai testificar Sim. do evangelho e ensinar a doutrina de Cristo em outro idioma. E tanto que isso é uma coisa muito louca, porque depois que eu voltei, eu passei 18 meses só falando e pregando o evangelho em espanhol. Então, pra mim, voltar e falar e pregar e ajudar os missionários que eles têm que ensinar em português, pra mim era estranho. Eu ter que ensinar uma lição em português, porque às vezes a gente faz práticas com os missionários. Então, eu acho que tem muito isso também, o carinho que você cria com a língua. Tem uma citação eu tô falando, gente, vocês me perdoam. Eu acho que é do presidente, deixa eu ver. Não, Thomas S. Monson. Que ele fala um pouco sobre como o Espírito vai ajudar. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Eu lembro que eu marquei em algum lugar. Não, pera, eu marquei aqui, calma aí. Deixa eu olhar. Licença. Pode olhar. Porque é uma citação que fala sobre o Espírito. Porque às vezes a gente fica muito preocupado se as pessoas elas vão entender a gente. Então, quando os missionários, eles vão buscar aprender um novo idioma, mas entender que eles não vão aprender sozinhos. Tem os instrutores, tem o companheiro, tem o dom do Espírito, tem o próprio Espírito. Não era esse. Era uma citação mesmo. Deixa eu ver. Ah, obrigada. É que ela leu em espanhol, gente. É que eu tava tentando ler. Mas, gente, é uma citação que tá no Pregar o Evangelho, no capítulo 7. O capítulo 7 é Aprender o Idioma. E quando eu li isso, a primeira vez que eu li, eu falei, é isso. Às vezes a gente pensa que as pessoas não vão entender porque a gente não tem a pronúncia perfeita, a gente não tem todos os vocabulários, mas tem um idioma que todos nós podemos entender, que é o idioma do Espírito. Todos nós podemos entender. Então, o presidente Thomas S. Monson, ele fala o seguinte: existe um idioma comum a todos os missionários, o idioma do Espírito. Ele não é ensinado em livros didáticos escritos por estudiosos, nem aprendido por meio da leitura e da memorização. O idioma do Espírito é concedido à pessoa que procura de todo o coração conhecer a Deus e guardar seus divinos mandamentos. A fluência nesse idioma permite quebrar barreiras, vencer obstáculos e tocar o coração humano. Então eu lembro disso que, às vezes, quando a gente chega na missão, a gente fica muito na parte do testemunho. E a parte, pra mim, a mais importante, porque você tem que dar o seu testemunho nesse idioma. Você pode ter o mínimo de vocabulário possível, não pronunciar bem, como a gente estava falando, que muitas palavras elas podem ter outro sentido,
Mas se você tem o espírito, né? Os missionários, eles estão com o espírito. Nós, quando estamos falando com os missionários no idioma que eles têm que aprender, às vezes eles não entendem. Mas se nós temos o espírito e eles realmente tiverem esse desejo, né, essa vontade de coração, eles vão entender. Então, pra mim, esse é algo que os missionários têm que ter muito claro. Não vou saber tudo quando chegar. Não vou conseguir aprender tudo aqui no CTM. Mas o espírito, ele vai chegar no coração. As pessoas, elas vão entender. Muitas vezes eu tava no campo, e às vezes as pessoas elas estavam falando dos sentimentos delas, das dificuldades, e eu não entendia nada, mas a gente sente, a gente compreende o sentimento que aquelas pessoas têm. Então o dom de línguas, ele vai muito mais além também de só saber falar, mas é o você entender o que aquela pessoa está querendo transmitir. Isso é muito legal. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência assim, de sentir muito forte o espírito quando vocês estavam aprendendo o idioma, ou até mesmo falando com alguém, alguma experiência que vocês tiveram. Sim. Olha, eu lembro do meu primeiro contato na missão em inglês. E o meu primeiro contato na missão em inglês foi muito legal para mim, foi muito pessoal. Por quê? Dando um pouco de contexto. Assim como você teve um pequeno período onde você ficou com um sentimento negativo no coração por causa do idioma, eu não tive isso com relação ao italiano, mas eu tive isso com relação ao inglês. Porque eu cheguei na missão, eu sabia falar italiano, então eu fiquei assim, tô tranquilo, ó. E aí eu cheguei, e era Aí Deus faz assim, ó, pá! Não é, não! Era justamente isso. Conferência de zona, conselho de distrito, quase tudo era feito em inglês. Tem um motivo lá por detrás, enfim, para quem estiver muito curioso, depois manda mensagem. Essa é outra vibe. Coloca nos comentários. Missão pra missão. Enfim. Pede pra ela abrir pra perguntas. E aí, no final das contas, aquilo que aconteceu foi que no meu primeiro dia na missão, meu presidente, ótimo, ele é americano, serviu na Itália, então ele fala italiano, muito bem. E aí a gente tava andando, assim, voltando da sorveteria, né? E eu conversando com ele em italiano o tempo inteiro. E aí teve uma hora que, tipo, na Itália, eu acho que assim como no Japão, na Itália não é elder, é anciano. Então ele me abraçou assim, ele falou, anciano, você não precisa estudar mais italiano. Estuda o inglês. Isso vai abençoar a sua vida. A primeira frase, aí vai em inglês, ele pera. Mas aí, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Eu demorei 8 meses para entender isso. Contadinho, 8 meses, para eu realmente entender que eu tinha que aprender o inglês, e durante esse período, foi um dos períodos mais difíceis para mim. Pode parecer coincidência do destino, eu não ter, tipo assim, eu não ouvi o conselho do meu presidente de missão, e porque eu não ouvi o conselho do meu presidente de missão, eu passei a ter dificuldades, sabe? Tipo, eu sentia que tinha que ter mais, mas eu não conseguia pegar o todo. Mas porque eu também não tinha ouvido o conselho do meu presidente de missão. Enfim, história longa. Que é inspirado. Então, aí, o que aconteceu? Eu cheguei até um dia, depois desses 8 meses, fui fazer uma entrevista com ele e disse, olha, a partir de hoje, eu vou servir com todo o meu coração, poder, mente e força. Eu vou fazer isso, mas eu espero realmente que o Senhor esteja comigo. E não foi fácil. Não foi fácil porque eu disse para ele que a partir do dia que ele me transferisse daquela área, eu ia falar inglês o tempo inteiro se eu não estivesse ensinando em italiano. E foi justamente aquilo que você falou. Tipo, em italiano, eu usava um vocabulário que ia lá em cima, né? Em português, Você um vocabulário que escuta ia os lá em elogios cima. das pessoas. E isso também afeta, porque Real. no meu caso era o inglês, a pessoa falava, nossa, mas seu inglês é muito bom, você parece que veio de algum país, não sei. Aí no japonês, você tem suas pernas cortadas, e talvez seja o mesmo, você Real. consegue, você infla seu ego. E a humildade, ela fala igual o Espírito Santo, baixinho. Tá Justamente. difícil. E aí foi o que aconteceu, né? Foi lá pra baixo até que, com muita persistência, no final dessa primeira transferência, olha, foi muito rápido. Muito rápido, porque foi uma transferência, eu falando em inglês o tempo inteiro, e aí, quando eu tava chegando no finalzinho dessa transferência, eu tava falando em inglês, ao menos aquilo que eu conseguia, com o meu companheiro, e aí nós fizemos um split finding. Então, tipo, eu tava na ponta da calçada, ele tava na outra ponta da calçada. A gente não atravessou a rua, mas a gente tava próximo, cada um falando com uma pessoa diferente. E justamente a pessoa que eu parei pra falar,
Ele falava inglês. Cara, é sempre assim. Nossa. E tipo assim, foi engraçado, porque eu olhei pra ele e falei, tchau, né? Tchau, oi, enfim, em italiano. Parli italiano. Você fala italiano. Aí o cara, não. Eu, hablas espanhol? Inglês? Não. Nessa hora você vai jogar o Português. japonês. Português. Ele vai até em japonês. Nihongo de kimasu, né? Deveria. E aí, português, enfim, nenhuma língua. Eu, do you speak English? Yeah, I do. Ok. Então, aí quando ele falou isso, foi quando começou, né? Eu comecei a conversar com ele, peguei o número dele, ensinei algo pra ele e marquei, né, agendei outra lição. Já ia falar uma cita. E aí, Outra cita. enfim, terminei de fazer o contato. Quando eu parei de fazer o contato com ele, parecia que toda a felicidade do mundo estava comigo, sabe? Porque você conseguiu. Porque Bom pra você. eu senti realmente um sentimento inexplicável. É um sentimento que vem dos frutos do Espírito, né? Gálatas 5:22 ensina a gente. E Seu realmente... esforço antes, tem tudo. Se leva a ter esse sentimento. E aí vem aquela escritura que você citou indiretamente, você receberá um testemunho depois da prova de vossa fé. Uhum. E assim, o meu inglês ali não é que ele estava ótimo, foi difícil, mas dali ele subiu. Temos algumas das perguntas que eu tinha pra fazer pra vocês, mas vocês são incríveis e vocês já responderam as perguntas com as experiências, mas às vezes é chato aprender um idioma. Então, quais técnicas vocês já tiveram pra aprender essa quantidade de idiomas e como vocês deixaram divertido aprender um novo idioma? Acho que a gente pode dividir, né? Pode. Técnica? Diversão? Beleza. Ele fica Chá comigo. Vamos fingir que isso foi de improviso. Eu acho que eu posso falar de versão primeiro, porque Vai você lá. só casa a técnica. Eu acho que Beleza, vai dar faz certinho. sentido. Eu acho que elas vão estar Uhum. bem casadinhas. Manda bala. Diversão, muito claro. Eu acho que a primeira coisa é identificar como você aprende. Então, eu aprendo, por exemplo, eu aprendo bastante conversando ou ouvindo, assistindo. Então, eu amo Harry Potter. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de Harry Potter. Tô muito... Lufa-lufa. Corvinal. Não sei. Enfim. E no final das contas, o que eu fiz para aprender um idioma foi ouvir todos os áudios livros do Harry Potter Uau. em italiano. Inclusive, tem um narrador muito bom, Francesco Panofino. Nossa, E você muito aprendeu bom. assim? Enfim, ouvi assim e também séries, né? Eu gosto de séries, então séries, certeza. filmes. Então, identificar algo que você gosta. Uhum. Eu gosto de Harry Potter, audiolivro, ouvi também Percy Jackson, por exemplo. Gosto de séries também. Eu coloco a série no idioma que eu quero aprender e a legenda no idioma que eu quero aprender. Porque às vezes eu entendo que o cara tá... Eu entendo a leitura, mas eu entendo o que o cara tá falando. E aí eu consigo entender, então isso eu pronuncio desse jeito. E às vezes eu até falo, sabe? Tipo, o cara tá ali, ok. Aí eu repito o que ele falou, sabe? Isso faz com que seja divertido pra mim. Então, às vezes você gosta de ler. Nossa, você é a pessoa que lê, pega o livro lá e lê. É isso, sabe? Então, o divertido seria utilizar o que a gente gosta que você de já fazer. gosta. Justamente. Bom. Exatamente. Isso é Perfeito. incrível. Já casando com as técnicas, uma que é muito popular, que as pessoas usam muito, especialmente quando começam a aprender um idioma para já ganhar algum vocabulário, são os flashcards. Basicamente, são cartões pequenos em que você coloca de um lado o seu idioma, uma palavra no seu idioma, por exemplo, sofá, e do outro lado você coloca a palavra sofá no idioma que você vai aprender. Sofá, canapé. Tá em Couch. japonês? Sofá. Tá igual, Eu duvido tu adivinhar qual que é a língua. Canapé. É sofá. Árabe. Tu sabe? Italiano? Não. Canapé? Não é italiano? Nossa. Francês. É verdade. Francês? Sim. Tem mais cara de italiano? Eu vou perguntar. Bem, o flashcard você usa para pegar vocabulário. Uma dica que eu dou em relação ao flashcard é não utilizar ele só como você vai ver a palavra, por exemplo, em inglês, television. É um exemplo não muito bom, mas vocês vão entender. Usar a palavra television, é televisão. Para que você possa praticar e já lembrar a palavra no idioma, coloca o nome, coloca em português para você, e aí você tenta lembrar no idioma target, no idioma alvo. Ou seja, por exemplo, lembrar a palavra book, não vou deixar book, vou deixar livro. E atrás
vai estar a resposta, então eu tenho isso. Até que eu lembre. Repetição, outra Colocar técnica. num contexto também na sua frase, né? Isso que eu ia falar também. Não colocar só a palavra, mas colocar uma frase para que ela tenha contexto e você aprenda mais palavras. E o termo. Sim. Outra coisa, utilizar IA para aprender agora. Porque aí ela vai te dar o contexto que você Automatiza quer. muito. Você consegue já conversar se você não conhece alguém que fala o idioma. Já consegue ajudar real. ela a te reconhecer. Técnica para pronúncia e escuta. Repetição. Pega um audiobook, pega alguma coisa, um podcast no idioma, um discurso de um membro da igreja. Não de um membro da igreja, mas de um apóstolo de conferência geral. Não grave os discursos de domingo. E fica repetindo. A pessoa falou book, you say book. Chair, you say chair. I love the Savior. Você repete na sua mente. Eu amo o Salvador, no idioma, né? I love the Savior. Você repete. Carregar um caderninho ou no seu celular um bloco de notas. Todo dia, tentar nomear tudo que você vê ao seu redor. Toda palavra Isso é muito nova. bom. Um exemplo. Todo dia, às 6 da tarde, eu vou lá encher minha garrafa d'água porque eu vou pra academia. Escreve isso, procura na IA. Como digo isso de maneira natural? Encher a garrafa de água e ir pra academia nesse idioma. Viu? Anotou? Toda vez que você for fazer, lembra de falar isso, de repetir. Sim, coisas que eu via também os missionários fazendo muito na época que eu tava como missionário no CTM, tinha post-it pra todo lado, com as palavras Fiz e muito colava post-it nas já. salas, tipo, no teto, é muito legal. Então eu acho que tem muitas técnicas e acho que vai muito disso que vocês falaram, do que a gente gosta, o que é mais fácil pra gente aprender de acordo com o que a gente gosta. E, irmãos, muito obrigada pela presença de vocês aqui, vocês realmente, aprendi muitas coisas com vocês, e nós esperamos que vocês possam ter aprendido muitas coisas, que vocês possam, jovens, ter esse desejo, e ver quão incrível é que o Senhor também se preocupa com outros aspectos da nossa vida, como nós podemos ser abençoados, como eu fui, vocês foram, e eles, os missionários que estão aqui no CTM, são abençoados por aprender um novo idioma. Queria prestar meu testemunho de que eu realmente sei que o dom de línguas, ele é real. Eu aprendi o espanhol pelo meu esforço, mas porque eu também sei que o Senhor, ele me permitiu isso, ele me deu essa oportunidade. E tenho certeza que se o Senhor nos chama para a missão que nós somos chamados, é porque nós precisamos realmente pregar o evangelho nessa língua, porque o Senhor sabe que vamos ter a capacidade e as pessoas vão escutar de nós. E muito obrigada a vocês, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Eu acho que pra mim, tudo bem. Não sei pra você. Prestar meu testemunho. Aprendizado de idiomas pode realmente mudar não só a sua vida, mas a vida de outra pessoa. E talvez você nem saiba. Então, se motive todo dia, faça oração, porque na oração não vai ter ninguém para julgar a sua habilidade no idioma. Use isso para você poder aprender o máximo que você puder. Eu sei que o Pai Celestial ama muito cada pessoa e a pessoa pode sentir esse amor no idioma dela. E nós podemos ser parte da mensagem do Salvador para essas pessoas. Soroazembo Yesu Cristo, minani ote. Sonoakashishimasu. Amém. Amém. Amém? Essa parte eu entendi. Então, pegando o embalo, né, do espírito aqui, eu quero prestar meu testemunho também. Eu quero dizer para todos, sem sombra de dúvidas, de que o Evangelho de Jesus Cristo, ele abençoa todos os filhos de Deus. E que essa é a Igreja de Jesus Cristo. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje faz parte da Igreja de Jesus Cristo. E eu sou muito grato por ter tido a oportunidade di servire una missione. E adesso posso parlare in italiano e sentire lo spirito, condividere lo spirito con gli altri e alla fine provare la gioia che il Salvatore ci ha promesso, affinché possiamo avvicinarci ogni giorno di più a Lui e al suo Vangelo. Veramente sono molto grato per tutto ciò che è successo nella mia vita e vi lascio nel sacro nome di Gesù Cristo. Amém. Amém. Obrigada. E eu gostaria de terminar com uma escritura. Essa escritura está em Doutrina e Convênios 90, na seção 90 e o versículo 11. O Senhor declarou: todo homem ouvirá a plenitude do Evangelho, em sua própria língua e em seu próprio idioma, por meio daqueles que são ordenados com esse poder. Muito obrigada a todos que viram o nosso podcast. E fiquem aí, porque vamos ter muitos outros podcasts com convidados especiais como os de hoje. E a gente se vê no nosso próximo Fala CTM. Tchauzinho pra cá. Tchau. When you feel the weight of the world on your shoulders, when gravity's pulling you down.